Muito bem, vamos lá. Mais um pedacinho do debate aqui do Guto Zacarias, que é o quê? Um conservador versus 20 ativistas LGBT. Inclusive, no primeiro round aqui que a gente viu, ele só levou. Então vamos ver aqui mais um. Desgrila. Sozinho. Ele quase perdeu. De novo. Olá, como é o seu nome? Meu nome é Fabrício. Você é filiado a algum partido? Já sua eleição? Sim, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho. Oh. Sou policial há 26 anos, Olha. policial LGBTQIA+. Ajudei a fundar uma associação de policiais LGBTQIA+, E é vereador. E é polícia! chamada Renosp, que existe há 2010, e organizo a parada LGBTQIA+, do meu município, Qual município que é? Goiânia. Fabrício, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Por que você acha que a gente tem que usar bloqueador hormonal em menores de idade? Olha só, crianças trans existem. O que não existe é o Papai Noel. O que não existe é a fada. O que não existe é o duende. Você quer transformar o seu desejo preconceituoso em realidade. Eu não tenho preconceito, não. Agora, criança trans existe, Por que é que você acha que atendida eu sou pelo SUS, preconceituoso? é atendida. Você prega o preconceito o tempo todo. Olha só. Qual preconceito que eu Criança prego? trans existe, Qual preconceito é que eu prego, atendida Fabrício? pelo SUS, é atendida por universidades, é atendida por ambulatórios Fabrício, espalhados desculpa, por você me todo chama o de país. preconceituoso, isso é muito ofensivo. Enfim. Qual o preconceito que eu prego? Na medida que você diz que criança trans não existe, você está rebaixando a categoria existencial das crianças, você está pregando a desumanidade. Isso é criar um ambiente para que elas sofram preconceito e sofram discriminação. Então meu preconceito é contra Na crianças verdade, trans você está se ou colocando, contra outros eu nunca vi um deputado na história do mundo que quer enfrentar a classificação internacional de doenças de 1990. Você está pelo menos há 35 anos atrasado. A classificação internacional de doenças, a CID-10, diz que crianças trans existe. E tem um código para que os médicos do mundo todo possam tratar e cuidar de crianças trans. Não só essa classificação de 1990, mas a CID-11, agora de 2022, que está sendo implantada, ela também fala sobre disforia de gênero. O que o senhor faz... O que é disforia de gênero? O que o senhor faz é... O que é disforia de gênero? Disforia de gênero é toda forma de estresse, de sofrimento, de angústia, de dor, gerada pelo seu comportamento. O seu comportamento preconceituoso, violento, autoritário, discriminatório, faz com que as milhares de mães de crianças trans nesse país sofram todos os dias. Faz com que as crianças trans nas escolas sofram violência, sofram preconceito. Você vai usar o seu comportamento violento, falar e não o deixar seu comportamento violento é o que causa o sofrimento. Então, a disforia de gênero, prevista tanto na Classificação Internacional de Doenças e prevista na DSM. Nós estamos na DSM-5. O senhor, enquanto deputado, quer enfrentar Fabrício? os psiquiatras do mundo todo. O seu comportamento é o que gera esse sofrimento, o seu comportamento é o que gera a violência e o autoritarismo, e o seu comportamento é a raiz do sofrimento e da disforia de gênero nas crianças e adolescentes trans. Posso falar agora? Obrigado, sem interrupção, não te interrompi, hein? Vamos lá. Eu não tenho preconceito contra crianças trans, porque eu não tenho preconceito contra ninguém. Não tenho nenhum preconceito, pode ficar tranquilo. O senhor também não tem com o Papai Noel, porque eu só acho que o Papai Noel não existe. Você disse que não ia me interromper. O ponto principal é, eu defendo as crianças. Quando a gente trata de disforia de Tá precisando de uma partilha, né? A partilha. gênero, né, que é essa inquietude sexual com o seu gênero, com o seu sexo, enfim, que você falou muito bem, 60 a 90% das crianças que dizem ter disforia de gênero, no final dessa investigação, elas dizem ter? Ou elas são diagnosticadas com isso? Eu acho que a gente é diagnosticado, né? existem. Ou porque não é que elas são trans ou travesti, elas são apenas gays, ou porque ela chegou à conclusão que ela não é nem gay, nem trans, ela é apenas hétero. Ou seja, 60 a 90% dessas crianças que dizem ter disforia de gênero, elas mudam de ideia, quase a totalidade. Elas dizem. O ponto principal é, se a gente faz o tratamento hormonal nessas crianças e elas desistem, elas perdem 15% da sua densidade óssea e aumentam a sua chance de ter osteoporose. Ou seja, quando eu falo que criança trans não existe, que a gente não pode fazer. Eu pedi pra você, mas não sei. Olha só, o nosso país tem equipe multiprofissional. O nosso país tem profissionais, que criança trans não existe e que a gente não pode usar bloqueador hormonal nessas crianças, eu estou defendendo as crianças. Porque quase 90% eu sou policial delas... e trabalho com enfrentamento à violência sexual contra crianças e mas adolescentes. você não é o James Carter que quer pegar da medicina, cara. E ele diz que quase 90% das crianças... Mas PhD em medicina, deputado, se não tiver experiência de rua, que aí antropólogos podem falar muito bem disso, assistentes sociais podem falar muito bem disso. Se você não leva isso em consideração, não adianta nada, cara. É só
planilha de laboratório, irmão. Entender justamente esses 10%. Você não deixou concluir. Esses 10% que devido Me chamou à de sua preconceituoso e não deixou concluir. O que eu tô dizendo é quase 90% das crianças. Esses Não 10% devido à sua fala é um estudo preconceituosa. de um PhD em vão tentar medicina. A Associação de Psiquiatria Qual foi o Americana preconceito que eu diz fiz? que a cada 3 adolescentes, 90% dessas crianças com disforia de gênero, trans, elas 2 desistem de tentam fazer a transição. É E aí, justamente o seu mesmo que elas preconceito, a desistam sua de fazer essa discriminação, transição, o seu elas chegam a cada preconceito, a sua 15% de discriminação. diminuição da densidade óssea. Eu tô defendendo as crianças, mano. Ei, Mano, aquele já ali. vi você- Ó, aquele ali atrás, ali, ó. Esse aqui não tava no debate contra o Jones Manuel, não tava, não? Lembra dos gays de direita, não era isso? Gays conservadores? Era isso, né? Gays conservadores. Peraí, tá confundindo aqui os figurantes? Bom, sou o Júpiter, sou MC, não sou filiado a partido nenhum. Sei que isso é uma pauta do Já seu disputou a interesse. eleição? Se não é afiliado, não disputou. Não sou filiado a partido nenhum. Manda bala, por que você acha que a gente tem que usar Lupron em criança? Mano, a questão não é nem essa, mano. A questão é eu queria muito saber pra você o que é uma pessoa trans. É uma pessoa que tem alguma inquietude com o seu sexo e ela resolve fazer a transição de gênero. Bom, mano, eu acho que... Tô errado? Não, acho que parte de um princípio... Você concorda? De que eu queria entender pra você o que é essa transição de gênero. Ela é só médica? Como que funciona isso pra você? Eu queria entender. Eu acho que é médica, mas eu acredito que a pessoa ela tem alguma inquietude, que é a disforia de gênero, né? Ela tem uma inquietude sexual ou de gênero e ela faz a transição pra mudar pro gênero que ela se identifica mais. Então, eu acho que existe uma... Tô errado? Não, eu acho que existe uma questão muito básica no seu princípio sobre o que é uma pessoa trans. Porque quando você Posso diz responder que pela terceira pessoas vez, se você trans... quiser. Quando você diz que crianças trans não existem, você parte de um princípio de que apenas uma pessoa trans hormonizada, ela pode se considerar trans. E não é isso que existe na verdade, porque gênero é muito além dessa questão hormonizada ou até de modificações. Pessoas trans podem fazer esses procedimentos, inclusive sem acompanhamento médico. Sem acompanhamento Calma, médico? deixa eu concluir. Inclusive, sem um acompanhamento médico adequado, crianças trans, adolescentes trans vão procurar por outros métodos ilegais e sem Aí eu quero prender o pai que faz isso com essa criança. Como é que não é o pai que faz isso? Meu Deus. Não é nem o pai, a Todo criança respeito. mesmo vai buscar isso, porque existe aí uma tem que- disforia. tem que ter alguma A questão é punição, que tem que ter alguma a punição. Os caras têm que transgeneridade, fazer alguma ela vai tipo de muito punição. além da transição que você está colocando como hormonal. Então, crianças trans existem porque elas não se identificam com o sexo que foi... Com o sexo não, com o gênero que foi atribuído no nascimento. Que é a certo? disforia de gênero. Então, é uma pronto. inquietude sexual. Só que o ponto é, de 60 a 90% Identidade é diferente das da crianças... disforia. A disforia, ela pode vir junto, Eu sim, entendi o seu claro, ponto. mas não é O só ponto sobre principal isso. é, independente Agora, de você sobre ter a essa inquietude que hormonização. você está dizendo, entre Palavra maravilhosa. Beleza. 60 a 90% das crianças que Você- têm essa inquietude, você- elas desistem de fazer Não, as isso é transições um de gênero. Segundo um estudo que ele trouxe, né? Um estudo só. Tudo. Mas- Isso não é sobre a realidade. Não, são estudos de Existem PhD outros que ele estudos estudou mostram 11 que casos diferentes. 0,4% das crianças... Caraca, olha que doideira, né? O cara tá trazendo um estudo de um cara, lá na gringa, que estudou 11 casos específicos. Cara, assim, a gente estuda isso em estatística, né? Que em estatística você não pode levar em consideração, para decisões, grupo muito pequeno. Não é verdade? E estudo nos anos 80. É verdade, porque ele trouxe esse dado aí, coisa dos anos 80, inclusive. Crianças trans que passam por algum tratamento hormonal depois não vão desistir. E os outros 98%... Como é que é? Repete. Bom, vamos lá. Vamos Não, pro repete, ponto eu quero principal. saber como é que é esse Que estudo. Eu não tenho. 0,4% de crianças trans que foram estudadas, que passaram por algum tratamento hormonal, Que estudo é esse? bloqueio hormonal. Quem fez esse estudo? Ah, velho, eu não vou saber, desculpa. Mas esse é um estudo que você... Olha lá, ó, o fact-check aqui, ó. O estudo encontrado que chega mais próximo dos números citados é o estudo da Levels of Satisfaction and Regret with Gender Affirming Medical Care in Adolescence. Que dá, eu vou traduzir, ó. Níveis de satisfação e arrependimentos com afirmação de gênero e cuidados médicos em adolescentes. Publicado na JAMA Pediatrics em 2024, que analisou 220 adolescentes que receberam bloqueadores de puberdade e ou hormônios de afirmação de gênero. Os resultados mostraram altos níveis de satisfação, média entre 6,4 e 6,9 numa escala de 1 a 7, e baixo arrependimento, média de 1,4, aproximadamente 97% continuaram o tratamento e apenas 2% interromperam completamente os cuidados. Aí, ó, nós é bilíngue, pô.
Tá ligado? Quem fez tem esse estudo? outros. Agora, Quem fez sobre a esse questão estudo? É psicologia. mentira isso aí, você tá mentindo. Não, eu posso só fazer mais uma pergunta pra você, É que você então? citou um estudo que não existe. Não, vou fazer... Não, Não existe existe. Já foi falado, inclusive, pela Michelle em outro canal aqui. Que Ela vocês pode falar o que ela repetem quiser. pautas o tempo inteiro. Se ela quiser citar o estudo, ela É cita. isso. Sem mentiras, hein, gente? Não vem com mentira não, hein? Mas o fact-check trouxe aí, hein? Ah, tem 29 segundos? Poxa. Que Se pena, você tudo conseguir bem. me convencer a usar Lupron em criança Não, mas não vai te convencer, né? em 29 segundos... Mas é que o tema não é usar Luprão em criança, né? O tema é criança trans. Quais são... Mas pra Meu uma nome é criança Amanda, ser trans... prazer. Desculpa, Amanda. Perdão. Então, cara- Amanda, você é filha do Partido de Sim, Expressão? eu sou filiada ao Partido Comunista do Brasil. PCB? PCdoB? Isso, PCB. PCB? E assim, cara... Uma das poucas, né? Você tá partindo do pressuposto meio equivocado, assim. Porque, primeiramente, que criança acessa terapia hormonal no Brasil, cara? A maior parte das pessoas Olha aí, River aí, ó. trans sequer chegam na terapia Nosso craque do jogo. hormonal no SUS. É Eu exatamente o trabalho que eu num tô dizendo. serviço de acolhimento e quando a gente pega uma criança trans, a gente vai passar ela primeiro num... Posso fazer uma constatação? Sabe o estudo que tu usou, Guto? Qual deles? O do criança o do trans 60 a ou do... 90%. É esse mesmo que eu tô falando. Esse estudo, ele fala das pessoas que estão em acompanhamento e que durante o acompanhamento se conclui que não são trans. Exatamente. E aí, sabe quantos por cento dessas crianças acabam recebendo ou bloqueador ou hormônio? Quantos? A gente tem 2 estudos em que, num universo de 700 crianças, uma, quando entrou na adolescência, recebeu só bloqueador de hormônio por 9 meses e depois suspendeu. E a outra recebeu uma dose de testosterona e depois suspendeu. No universo Esse, 700 esse foi o crianças. estudo que eu citei? 60 e 90? Esse estudo ele fala da taxa de não serem trans, de ser pessoas disforia aqui da pessoa no que transição. têm incongruência de gênero, mas que não são efetivamente trans. É por isso que a gente precisa do acompanhamento. Porque se não tem o acompanhamento, tu não tem como a pessoa acho que eu pode sou fazer um contra o absurdo. acompanhamento. Eu sou contra o uso do bloqueador agora. O acompanhamento... Oxe, mas tu... Mas se tu não, mas os efeitos do bloqueador, se tu não usa ele, tu adquire efeitos permanentes no teu corpo que tu não consegue reverter. Exatamente. Mas e se você tivesse usado o bloqueador antes e aí você chegasse à conclusão que você não seria trans e aí Mas você... aí é pra isso Isso que é o acompanhamento reversível? serve. Quando tu faz o é reversível, acompanhamento. O Não, quê? é reversível não. O quê? Não Isso é reversível? O bloqueador não é completamente reversível. Ele é reversível, Ele é reversível. até 2 anos. Completamente. Até 2 anos ele é reversível, Depois cara. de 2 anos eu concordo Completamente contigo. reversível, não é, Depois gente? de 2 anos eu concordo contigo. Não leu o Até estudo, 2 né? anos ele é. Minha segunda afirmação... Olha aí, ó. A Insider fez a gente ver o anúncio da Insider, porque o papo tava legal, né? Droga, vamos lá. Reversível não é, gente? Depois de 2 anos eu concordo contigo. Até 2 anos ele é. Minha segunda afirmação é que o SUS não deve financiar cirurgias de transição de gênero. Eu acredito que a saúde pública brasileira tem outras prioridades do que fazer tratamentos meramente estéticos. Cara, vamos lá. Olha que argumento maravilhoso, né? A saúde pública tem outras prioridades do que fazer tratamento meramente estético. Mano, vamos lá, o básico. Como chama quando você precisa cortar um pé ou um dedo por causa do diabetes? Eu esqueci o nome médico pra isso. Mas isso seria estético, não seria também? Também. Obesidade seria estético. Amputações, né? Seria estético também, não seria? Tô maluco? Cara, que isso, mano? O cara agora quer delimitar onde a saúde é estética agora, cara. Cara, que parada, né? Tudo bom? Beleza? Prazer, sou Davi. Prazer, Davi. Olha lá, ó, bom comentário aqui, ó, da nossa querida Thaís aqui, ó. Mulher que teve câncer pode colocar silicone pelo SUS. Isso é estético? Saúde mental, exatamente. Quer perguntar seu nome, se é filiado a algum partido de disputa da eleição? Não, não sou. Tá bom. Eu sou roteirista e particularmente militante LGBT, mas sem me filiar a nenhum grupo. Tá. Por que você acha que o SUS deve financiar a cirurgia de transição de gênero? Bom, antigamente não, alguns dias atrás, eu vi uma postagem Eu adoro o termo financiar, né? Porque parece que você tá comprando. Você não tá comprando, né? Pô? isso onde você se declara libertário, correto? Libertário? Liberal, Sou liberal. certo. Então libera aí pra nós, libera! Libertário? Uma liberal. Liberal. O que ocorre então? Então eu quero falar disso, só que da perspectiva liberal.
O Estado, ele não pode proibir a pessoa de ser quem ela deseja ser. Claro. Tá bem? Se uma pessoa se auto-identifica homem, se auto-identifica mulher, ela tem total direito de fazer. O pacto de não agressão do liberal não permite que ninguém proíba isto. Eu não defendo a proibição, não. Agora, O que eu estou Ministério- defendendo é que eu não tenho que pagar você querer mudar o seu próprio gênero depois que você tem 18 anos. Mas aí não é você que tá pagando, Guto Zacarias. Ó, isso aqui, ó, pra tocar na sua cabeça. Toda vez que alguém fala assim, é nós que estamos pagando, gente, quando a gente fala de algo coletivo, é coletivo. Não significa essa bobagem de tratar o coletivo como se fosse algo privado que todo mundo tá pagando. Isso é um erro, cara. Isso vai te fazer ficar louco com coisas que você não deveria ficar louco. Você sabe por quê? Porque tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu principalmente não conheço. E aí, imagina só se eu for tratar tudo que eu não gosto e que eu não conheço como se fosse meu, logo eu não tenho que pagar. Tá maluco, cara? Que doideira. E tem coisas que eu, como eu falei, né? Tem coisas que eu não conheço porque simplesmente eu tenho uma outra vida. Aí não, porque eu não conheço, eu não... Ai, que bobagem, cara. Não é assim que se trata o coletivo, não, pô. Eu não quero pagar isso. Agora, você pode mudar o seu próprio gênero, você pode mudar seu próprio sexo depois dos 18 anos, você pega o seu dinheiro, vai lá, entra numa clínica e faz. Agora, eu não tenho que pagar Aí quero liberalismo, né? a sua cirurgia de transição de gênero. É isso que eu tô defendendo. Agora, eu não defendo que, nossa, o Entendo. Estado proíba nada disso. A partir dos 18 anos, pode fazer o que você quiser. Você quer um exemplo? Nós gostaríamos de pagar para profissionais da política, como é o caso do Guto Zacarias, para ter verba de gabinete que ele tem, para ter os trocentos auxiliares de gabinete que ele tem, que é pago com dinheiro público. Nós queríamos pagar o auxílio paletó do Guto Zacarias, nós queríamos pagar essas verbas todas que políticos têm. Claro que a gente não quer, mas por que acontece? Porque coletivamente, aí também, inclusive golpes políticos, fizeram isso acontecer. Eu só não tenho que pagar. Correto. Eu quero mudar meu cabelo pra vermelho. Você vai lá e muda. Quero mudar meu cabelo pra azul. Mas não é esse o caso. A gente não tá falando de mudar de cabelo, a gente tá falando de coisas de saúde e de saúde pública. Você vai lá e muda. Correto. Eu não tenho que pagar Coisas que, inclusive, têm um impacto social, tá? a sua mudança de cor de cabelo da mesma maneira que eu não tenho que pagar a sua mudança Tá de bem. sexo, cara. Eu concordaria com a sua afirmação. Se ela fosse inteligente, mas ela não é. Você quer um exemplo aqui, gente? Olha só. Por que caras como eu e o Guto Zacarias, desta corzinha aqui, somos tão minoria em cargos de poder? Porque historicamente nos exploraram, não foi, Guto Zacarias? Historicamente nos exploraram, e aí quando acabou a exploração, eu falo assim, também não quero pagar indenização, não quero pagar nada. Se virem aí. Aí a gente foi obrigado a ir para as favelas e coisa do tipo. Entendeu, Guto Zacarias? Se 90% das trans hoje não estivessem em situação de vulnerabilidade social e sem poder aquisitivo para fazer a sua transição quando desejado, ocorre o seguinte... Pô, cara, não Posso é concluir? culpa minha. Pode? Gostoso demais, né? Gostoso demais, não é culpa minha, né? Gostoso demais. É pra isso que o Estado existe, cara. Pra evitar que pessoas em condições de vulnerabilidade sejam tão exploradas pelas mazelas do mundo, cara. Falar que não é culpa sua, ainda mais vindo de um deputado, é de uma cara de gigantesca. Mas ó, vamos nos lembrar disso aqui, chat. A gente vai se lembrar disso aqui. Lembra do Bolsonaro fazendo... não tô nem aí, fazendo soluço? A gente vai se lembrar. Vai acontecer uma situação ainda no futuro, porque o mundo capota, né? Não diz assim, o mundo não dá voltas, ele capota, né? Em que a gente vai se lembrar que o deputado Guto Zacarias disse, não é culpa minha. Obrigado. Eu não quero pagar a transição de gênero de ninguém, cara. É simples. Gente, você quer fazer a sua transição de gênero? Mas isso não é sobre você pagar, cara. Isso é sobre o Estado. Não é sobre você. O que você quer pagar? Quer pagar seu Uber, quer pagar o iFood, quer pagar sua pizza, é com você. Mas é o seguinte, a questão é muito clara. Como O homem, SUS como uma tem mulher, como uma Kombi, universalidade. você vai lá e faz o que você quiser. Eu só não tenho que pagar a sua transição. Mas isso não é absurdo. sobre você. O SUS, Eu não tô ele trabalha proibindo a com transição. Eu tô universalidade. proibindo que eu pague. Pausa. Olha lá, River de novo. Cara, eu acho que você faz só de zoeira. Você não tá correndo de verdade. Que nada, Vamos todo lá, mundo tem River. medo de cair que nem eu. Filhada, não pode brincadeira. Manda bala. Por que você acha que eu devo pagar a transição de gênero de Você alguém? não paga nada, já começa por aí. E? Não pago, né? Devia Você paga imposto, não paga? Chegou atropelando. Sim. Você tá pagando pelo SUS. Você tá pagando por todos os procedimentos que tem lá. Não, você não tá pagando especificamente uma cirurgia. Então quem paga o SUS? Você paga todos os Quem paga o procedimentos SUS? que tem lá. Quem paga o SUS? Todos nós aqui. Exato. Então, todos nós. Não gostou, inclusive muda eu. de país e não paga imposto. Ei! Não gostou. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar?
Oh, virei fã. Virei fã. Tu muda de país e não paga imposto, que daí tu não paga cirurgia. Não, mas eu o que defendo pagar significa o imposto saúde? e pagar o SUS. O que eu não defendo é pagar a transição de gênero Então do muda de fulano. país e não paga. Vamos lá, o que significa se saúde? você quiser mudar Guto, o seu o que sexo, significa saúde? eu não tenho que pagar. O que significa saúde? O que significa saúde, River? Manda pra gente. Eu estou te fazendo a pergunta, você não sabe responder? Não sei o que significa saúde, vai, manda Aí bala. é complicado, você quer debater um tema que tu não sabe de novo? Ê! Pô, 2 vezes comigo fica complicado. Vamos lá, saúde significa bem-estar. Você sabia que dentro do bem-estar faz parte a cirurgia de transição de gênero? Inclusive, só pra corrigir uma coisa, tá? Ninguém muda o sexo, porque Não, o sexo não tá acredito. relacionado. Não, pra mim não, Só pra pra mim corrigir não, aqui. não acredito. Eu Ó, discordo. pra mim, Eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. Virou fé esse negócio? inclusive, pra mim, deputado tinha que saber o básico de citogenética, tá? Sexo não se muda. Sexo é um estudo da citogenética, vamos trabalhar com os cromossomos. Sexo é imutável. Repete comigo. Olhando pra tua câmera lá. Sexo é imutável. Não tem como mudar o sexo, beleza? Então ninguém aqui muda sexo. E sabe por que é massa ela falar assim, ó? Ele devia saber o básico de citogenética? Porque o Guto Zacarias é desses caras que dizem, eu estudei, né? Ó, sou formado. Tenho nível superior. É um atropelo, meu irmão. Eu já falei aqui, ó. A arma contra a direitista desse nível aí é atropelar com educação. Quando eu digo educação, é falar assim, pô, tu não sabe isso aqui, pô? Tinha que saber, pô. Quando você fala que você não quer financiar tal cirurgia, você tem que lembrar de uma coisa. Você é uma unidade em um país onde tem milhares de pessoas. Se você não quer pagar, muda de país e não paga o SUS. A questão é, a gente paga muito procedimento e muita coisa que a gente também não queria financiar. River, uma pergunta. Você sabe que o orçamento brasileiro, ele é escasso. O Brasil tem 1 trilhão de... Pergunta pra nós, Guto Zacarias, o que é que nós quer pagar? Se nós quer financiar como Estado brasileiro a dívida pública ou o SUS? Me fala. Pergunta pra mim. Pergunta pra qualquer um de nós aqui. E vocês querem pagar juros pra empresário que não trabalha pra ganhar em juros? Ou vocês querem financiar o SUS? Pergunta pra nós. Déficit Sim, fiscal. eu A gente sei. gasta muito com coisas totalmente necessárias e deixa de investir em coisas prioritárias, como, por exemplo, a saúde. Do pouco do orçamento... Por que a gente investe pouco em saúde, Guto Zacarias? Conta pra nós. É porque a gente é doido ou porque esse camarada aqui, ó... O que é que diz o livrinho? Esse camarada inventou uma gostosura lá de conectar o gasto público com saúde e educação ao PIB. Piriri, pororó, pororó, menos inflação, essa coisa toda. Não foi por isso não, Guto Zacarias. Porque o Michelzinho precisava ter uma poupança de... Que é bem gasto, dessas coisas. É o SUS? Eu defendo o SUS. Eu defendo pagar Todo mundo aqui imposto. defende o SUS, Como eu inclusive. disse pro Davi, eu sou liberal, não sou libertário. Eu defendo Tudo a bem, existência todo mundo de aqui imposto, defende isso. enfim. Ninguém tá falando O que ponto você não principal defende, é que relaxa. hoje, no Brasil, a saúde pública é um caos gigantesco, sobretudo nos interiores, sobretudo nas santas casas, ou seja, a gente tem que investir no SUS. Sim, eu defendo que pague Concordo. imposto para ir pro SUS. Só que a gente tem que gastar esse dinheiro escasso com prioridade. Ou Quanto seja, é gasto com tem cirurgia muita transexualizadora no Brasil? E? E quanto... Não sabe mais um... Olha só, olha como é complicado debater com você. Tu não Quanto é sabe gasto? nada. Quanto é gasto, então? Tu não sabe nada. Vou perguntar, quanto é gasto nessa O FAE cirurgia? vai enviar, inclusive, aproximadamente 1.288, e eu tô falando de um valor escasso, tá? R$1.280? 1.288. Cirurgias ou reais? E aí, olha Entendi. só, é usado muito mais do Quanto que é isso. A gasto? gente Eu não sabe. entendi. Eu tô falando pra você o valor que é enviado. É gasto muito mais do que isso. A gente sabe, até porque é utilizado ali. Quantas São pessoas 8 morrem dias. na fila do SUS todos São os 8 anos? dias de E? internamento. Quantas pessoas morrem na fila Não do sei, SUS quantas todos os pessoas anos? morrem. 110 mil E o pessoas que a cirurgia todos os anos. transexualizadora tem a ver Você com acha isso? que a gente tem que pegar esse O que a orçamento que é cirurgia escasso, transexualizadora tem a ver com que é isso? escasso pra... Olha lá, ó, não existe um número oficial que indique quantas pessoas morrem por ano na fila do SUS. O Ministério da Saúde não produz estatísticas que relacionem diretamente óbitos à espera por atendimento. E as pesquisas disponíveis trabalham com estimativas de mortalidade evitável, não com contagens reais de mortes ocorridas durante a espera. Alguns estudos apontam, no entanto, dificuldades que os brasileiros enfrentam enquanto aguardam por procedimentos. A saúde. Tem 110 mil pessoas morrendo na fila do SUS todos os anos e eu tenho que pegar um pedaço Quais desse são os orçamento, profissionais ao que estão invés da gente faltando? pagar Quais são os profissionais pra que estão pessoa tá com faltando que câncer, está causando esse tipo de morte? problema oncológico, pediatra, O criança que morrendo na fila do médico SUS, oncológico e o tem a ver dinheiro- com cirurgia Não, o que eu tô dizendo transexualizadora? é que o dinheiro é escasso. O orçamento... O problema não é dinheiro, Guto Zacarias, simplesmente. Ó, o que ele tá ignorando é isso aqui, galera. Beleza, tá faltando atendimento no SUS. Tá faltando por quê? Por dinheiro ou por falta de profissional? Por dinheiro ou por falta de equipamento? Eu sei que as coisas parecem que estão simplesmente conectadas, mas pensa nisso. Qual é o argumento que todo médico historicamente fala no Brasil para não atender nos interiores? Ele diz o seguinte, ele fala, não gosto de atender no interior, argumento dos médicos, tá? Porque se eu peço um exame, lá no interior não tem.
Então falta equipamento? Vocês estão entendendo? Só falar que o dinheiro é pouco, tem que usar menos, é equivocado. Por que equivocado? Porque uma coisa não necessariamente tem correlação direta uma coisa com a outra. É pequeno. E o que tu tá fazendo pra resolver? Dinheiro, ao invés o da gente... que tu tá fazendo pra resolver? Eu? É. Primeiro que quando a gente fala disso, é o Sistema Nacional de Saúde do Deputado Estadual. Exatamente. De toda maneira, eu sou um dos deputados que mais envia emenda parlamentar para a Perfeito. Secretaria de E aí Saúde a tua forma, vários projetos para saúde. a tua Só que forma o de ponto resolver, principal não é a esse, tua o ponto forma de principal não é resolver esse. é O que acabar eu com a quero saber saúde de uma parte da população. Tem 110 mil Exatamente. pessoas morrendo todos os anos na fila do SUS. Eu Gente entendo. com câncer, criança, Eu sei, etc. eu vou pegar sei. esse orçamento E que o- é escasso para a saúde, eu vou pagar o Davi mudar o sexo ou gênero dele. Pô, eu já te expliquei que sexo não muda. Isso é maldade, isso é Eu já te maldade. expliquei que sexo não muda, Isso é você tá com maldade. dificuldade cognitiva. Aí, o fulano, ele se identifica como mulher, aí eu tenho que pagar ao invés de pegar o meu Você dinheiro não de está imposto, pagando. ou você... Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Você que tá prestando atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Sabe o que foi que eu e você pagamos? A gente pagou 142 mil reais pro Marco Feliciano trocar os dentes. Você vai pagar, qualquer pessoa que vai pagar via imposto, eu vou pagar esse dinheiro de imposto em vez de... Mas eu já de disse, colocar não pra uma quer pessoa pagar a que muda de tá com causa, país. uma criança que tá morrendo, eu vou falar mudança de gênero. Pelo amor de Deus. Isso é maldade. Foi Maldade enterrado. Complementares dos... Gustavo não é afiliado a nenhum partido, né? Não. Eu não sei porque você fica tocando nisso, é pra tentar taxar a gente de alguma coisa, né? Imagina, eu não achei quem falou que era afiliado. Não consegue. Só deu risada quando a menina falou que era do PT e ficou zoando a outra que era do PC, Não. do Partido Comunista, falando, Do PCB nossa, eu dei existe... risada. Do PT É, eu então, não dei risada, não. você tá tentando desmoralizar a gente pela nossa possível filiação política. E isso é maldade. Sabe que também que é maldade? Você falar que essa parcela da população Eu quer convivo passar... com um monte de gente filiada a partidos que eu não gosto, fique tranquilo. Então, você tá querendo dizer que uma parcela da população... Nem o partido que eu sou filiado eu gosto tanto também. Tá bom, Quem Tá. Eu adoro isso, né? Eu entrei por esse partido agora, eu não gosto mais dele tanto assim. gosta, né? Vamos falar a verdade. Mas eu quero falar, você falando que é maldade, que você não é preconceituoso, falando que a pauta de uma Você cirurgia... acha que eu sou preconceituoso? Posso falar? Licença, por favor. Você está falando que a cirurgia de troca de sexo não, né? Como a River falou, não é uma coisa que dá para trocar. Mas essa palavra é muito difícil. Enfim, a cirurgia para as pessoas trans. Você está falando que é meramente estética. Não, ela não é meramente estética. Essas pessoas, elas sofrem, essas pessoas. Isso sim é maldade. Porque o SUS é universal, entendeu? Tá confuso isso aí, Gustavo. Não tá tô confuso. entendendo. Eu tô querendo dizer que o SUS é um direito de todo brasileiro. E as pessoas trans são brasileiras também. Tá. E não é uma pauta estética. Então você tá dizendo que a cirurgia de mudança de gênero, né? Não é de gênero. Não é estética, é isso? Não, ela não é meramente estética. É a mesma coisa. Por que eu vou tenho fazer que pagar a sua mudança de sexo ou de gênero? Porque é uma questão de saúde pública. Não é. Lógico que é uma questão de saúde. Não é, cara. As pessoas Saúde trans. pública é câncer, saúde pública é pediatria. Você sabe o nível de- criança você sabe o morrendo na nível- fila do você hospital, sabe os índices É de- gente morrendo com câncer, isso é saúde pública. Se você quiser mudar, você é o Gustavo, você quer mudar Como pra a River Ana, disse. eu não tenho o que pagar. Eu não tô defendendo, não é preconceituoso ao ponto de dizer que você não pode fazer isso. Você acha que- pode, a eu vou partir fazer- dos eu vou 18 fazer- eu vou fazer anos, uma- Você pode pegar O que ele tá dizendo é, se você não tem dinheiro, basicamente isso, tá? o seu luprãozinho que Deixa o eu Brasil fazer não uma deixa colocação, usar, deixa eu fazer uma colocação. sequer em pedófilo e estuprador, e você quer mudar Você de tá Gustavo fazendo- pra Ana, você tá fazendo uma pauta- Você muda, Deixa eu mas falar. você pega o seu dinheiro e muda. Eu não tenho o que Eu não tô pagar. tendo a oportunidade de falar. Eu Deixa eu não tenho falar. que pagar. Você tá falando assim. Pausa. Presta atenção, ele tá fazendo exatamente o que ele acusou a primeira pessoa com que ele debateu de fazer, né? Ah, mano, não acredito. Ó, inclusive, ó, a gente tava errando aqui, porque acontece, tá, gente? A gente tá aprendendo aqui também. River, no caso, usa os pronomes dele, tá? Então é o River, no caso aqui. Consegui. Olá, como que é seu nome? Boa tarde, meu nome é Matheus, não sou filiado a nenhum partido, Nem disputou a eleição. nem disputei a eleição. Nesse tema específico, eu combinei aqui nos bastidores que eu ia Tema falar... que é o SUS não deve financiar a cirurgia Sim. de transição de gênero. Eu combinei nos bastidores que eu ia falar mais sobre o âmbito legislativo e sobre o direito, porque é o que eu tenho propriedade para falar. Inclusive, eu vou ser bem sucinto, porque tem gente que tem mais acrescentado que eu. Você apresentou um projeto de lei, eu trouxe aqui para ler, porque não decoro, obviamente, que prevê a mudança na lei de proteção à saúde da mulher, no sentido de impedir a implantação de prótese mamária em pessoas trans. O deputado Guto Zacarias, do União Brasil,
apresentou em 2024 um projeto de lei que propõe acabar com a implantação de prótese de silicone para pessoas trans pelo SUS em São Paulo. A proposta redefine mulher como alguém de sexo biológico feminino, excluindo mulheres trans das políticas previstas na Lei Estadual de Proteção à Mulher. O ponto é, a transição de gênero, ao meu ver, passa por diversas etapas. Algumas delas estéticas, não se limita à neurovagina, mas o SUS já financia a prótese mamária para mulheres cis. Então, por que dessa exclusão específica para mulheres trans? Eu acredito que o SUS não deve... É que aí, nessa do SUS para próteses mamárias, que é o silicone, né? Para mulheres cis, eu não posso mudar a legislação porque é a legislação federal. Né? O que eu estou defendendo Mas você está tentando fazer isso para pessoas trans. É porque essa eu posso fazer na legislação estadual. Da legislação federal eu não posso. Se eu fosse deputado federal, eu proibiria a prótese mamária seja para mulher cis, seja para mulher trans. Eu acho que... Cara, por que se... Cara, olha que doideira aqui, ó. Você que é direitista aqui, você que é direitista liberal, presta atenção. E você que é pobre, tá ligado? A gente tá vendo um deputado que claramente trabalha só pra tirar direito de pobre, pô. Aí você que é pobre, tudo quanto é direito pra pobre, ele não quero, não gosto. Tira. Pra que serve mesmo, cara? É uma pergunta honesta. Eu queria muito saber, assim, o que o Guto Zacarias propôs favorável a alguma coisa que não seja para rico, porque eu aposto que deve ter um monte de projeto favorável para rico. Porque é impressionante, tudo que a gente tá vendo aqui é como é que ele falando, ele pleiteando acabar com direitos que contemplam a gente pobre, e aqueles que ele não conseguiu, acaba de falar assim, porque eu não consegui, porque não tá na minha alçada, mas eu também não queria que tivesse. Meu irmão, é impressionante isso. Que não é função do SUS ficar colocando silicone em mulher, desculpa. Independente, você quer aumentar o seu silicone, beleza. Quer diminuir, quer aumentar? Agora, o SUS, onde tem 110 mil... Pô, mas pensa nisso aqui, gente. Uma mulher que teve que fazer... que teve câncer câncer de... Teve que fazer uma... Eu esqueci o nome do procedimento. Pô, o silicone é necessário, meu irmão. Pessoas morrendo todos os anos na fila do SUS, criança morrendo, idoso morrendo, gente com câncer morrendo. A gente tem que pegar esse orçamento, como eu disse pra River, que é escasso, e melhorar o SUS, melhorar a saúde dessas pessoas. Quer mudar, quer colocar silicone, coloca o seu dinheiro. Por isso que eu falo, não é preconceito, eu não tô defendendo que o... Não, cara, se isso não é preconceito, é burrice, cara. Não tem nada explica, meu irmão. É burrice, gente. O Gustavo então, não possa ser a Ana, ou que a Ana não possa ser o Gustavo. O que eu quero dizer é que deve deixar de financiar próteses mamárias e você faz o recorte para mulheres trans apenas. Porque eu não posso mudar a legislação para mulheres cis, porque é uma legislação federal, que eu posso fazer para... Vocês estão ligados que ele tá repetindo, ele tá dizendo assim, eu não queria que nem que mulheres cis tivessem acesso a isso. Ele tá reiterando isso, cara. Preste atenção nisso aqui quando você for votar. O camarada só corre atrás de coisas para tirar direito de pobre, pô. Legislação estadual. Se eu fosse deputado federal, eu faria. Fique tranquilo, se um dia eu virar deputado federal, eu vou protocolar esse projeto. Só que eu não posso. É uma questão de legislação. Tá, pode votar, gente. Fiz meu ponto. O seu voto eu não quero. O seu voto eu não quero. Fica tranquilo. Não vai ter, fica tranquilo. Já dizia... Quem vem? Quero mais um. Gente, a gente já quebrou uma cadeira. E vamos lá. Parece Felipe Moura Brasil um pouquinho, ele, né? Acho que a gente pode manter o debate sem se ofender. Eu gosto dele. Guto, eu me chamo Rafael, sou jornalista, não sou filiado a nenhum partido político, nunca disputei eleição. O bigodão, né? Mas assim... Olha, o bigode tá... Bigode aí. O que você acha que eu devo pagar a cirurgia de transição de gênero? Porque você tá falando aqui que você é a favor de pagar outras cirurgias porque tem gente morrendo na fila do SUS. Sabe o que mata a gente nesse país? O quê? Suicídio. Depressão, ansiedade. Você está tratando uma cirurgia com base em conhecimento nenhum que você tem sobre a necessidade dela como algo estético, porque você não se preocupa em estudar as bandeiras que você defende. Não, mas a cirurgia de redesignação sexual, e o termo é esse, ela é feita porque profissionais que se debruçam sobre essa área e estudam sobre essa área entendem que essas pessoas que sofrem de disforia de gênero, elas vão passar por sofrimento psíquico que depois vai gerar mais dinheiro para o SUS. Porque essas pessoas, elas não têm acesso, são pessoas pobres, são pessoas que não têm acesso, vão usar os serviços psicológicos do SUS. Então, quando você dá para essa pessoa a possibilidade dela resolver questões ligadas à saúde... Cara, ó, isso aqui, ó, pô, o argumento dele é simples, mas eu gosto de tentar simplificar ainda mais para que todo mundo que está vendo esse corte tenha compreensão do que a gente está dizendo. Quando, por exemplo, o governo federal brasileiro disse assim, ó,
acho que foi de 2012 pra cá, né? Que foi quando o governo obrigou montadora de carro a colocar airbag em todo o carro. Porque você lembra disso? Você lembra que antes não tinha? Por isso que, inclusive, o Celta não tinha, tá? Aí a Volkswagen fez aquele gato no Classic pra deixar ele rodando aí mais tempo. Quando ela obrigou os carros a terem airbag em qualquer modelo de fábrica, foi porque o cálculo foi básico. Mano, se esse cara sofre um acidente nesse carro que não tem airbag porque ele é mais barato, esse custo de cuidar desse cara ainda vai pro Estado, porque ele vai ser atendido no hospital público, tá ligado? Então, esse custo não vai pra gente. Quando a gente obriga a montadora, beleza, você vai ser obrigado a colocar airbag, mas o preço do carro vai subir. Mas esse cara que vai sofrer um acidente, ele vai ter menos tempo de internação, por exemplo. Então, o custo sobre as costas do Estado reduz. Esse exemplo que eu tô dando aqui é para dizer a mesma coisa. Quando você diz, essa parcela da população, eu não quero atendê-las com cirurgia, essa parcela da população, ela ainda vai sofrer com todos os traumas disso aí, e esse custo ainda virá para o SUS. Porque são pessoas, pô. Então, quando um deputado diz, eu não quero olhar para essa parcela da população, ou ele é desinformado, ou ele é só maldoso mesmo, tá ligado? E aí, cabe a você que tá assistindo pensar, você quer dar esse seu voto, de novo, na próxima eleição, para esse tipo de parlamentar, que só liga pro próprio umbigo, porque basicamente o que ele está dizendo é, eu não me importo com aquilo que eu não sei, eu só ligo pro meu próprio umbigo, eu não quero pagar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas ele não foi eleito para ele fazer o que ele quer, cara. Ele foi feito para pensar em soluções que são melhores para a população. Inclusive, fica ligado nisso, um político não deveria ser eleito para fazer só o que você quer, ele deveria ser eleito para pensar em soluções que são melhores pra gente como coletivo, pô. Saúde mental dela antes e disforia de gênero, como você mesmo falou, é uma pauta que é extremamente relevante nesse assunto e que existe, você resolve um problema na ponta. Rafael, a gente você não é país, técnico nessa área e você legisla baseado numa opinião que é preconceituosa, Guto. Eu não legislo sobre transição de gênero, isso é uma pauta federal, sou deputado estadual. O ponto principal... eu acho engraçado isso, né? Eu falei, por isso que River está atropelando. Rafael, a gente vive num país onde tem mais de 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes não têm acesso a saneamento básico. A gente vai pegar uma população que metade dela não tem acesso a saneamento básico e o dinheiro dessas pessoas pago via imposto vai fazer a... O dinheiro dessas pessoas paga auxílio paletó, meu irmão. Paga apartamento em Brasília pra político. Essa de gênero porque o SUS... Gustavo querer se chamar Ana? Vai porque a gente vai porque quem a gente tem que gastar da pessoa que tá com depressão, da pessoa que tá querendo pagar suicídio, a gente coloca investimento. E aí a gente se aprofunda no debate, entende que essa pessoa que tá com depressão, ela tá com depressão porque por o Gustavo quer se chamar Ana. E um desses fatores é esse. Eu não tô, me chamaram de preconceituoso. O sistema único de saúde, ele se pressupõe a mudança. Preconceito não é só porque você quer proibir, tá? Vamos ser honestos aqui. Universal. O que eu quero sistema dizer é que único de saúde se pressupõe não tem que pagar universal. Da pessoa. Então, assim, a gente tem uma série de outras cirurgias pelo SUS que são cirurgias de reafirmação de gênero para pessoas cis, como foi tratado aqui pelo outro colega. Então, assim, se a gente tem cirurgias de reafirmação de gênero, por exemplo, se você tiver ginecomastia, o SUS paga para você resolver isso. E é uma cirurgia de reafirmação de gênero para pessoas cis héteros. Você sabe o que é ginecomastia? Para quem não sabe, é quando você, homem, tem crescimento da... Isso pode acontecer, inclusive, em homens que fazem, por exemplo, o uso indiscriminado de anabolizantes, tá? Então, o SUS te ajuda nisso, porque você que é homem, você imagina o preconceito que você deve sofrer se você tiver a tetona, tá ligado? Heterossexuais, muitas vezes, que estão com problemas psicológicos porque elas não performam o gênero delas de acordo com o que a sociedade diz que elas têm que se sentir confortável. 110 se uma pessoa... Olha lá, agora não foge ao tema, porra, tá ligado? Isso é... Morrem todos os anos na fila dos... Quantas pessoas morrem de suicídio por conta disso? Você sabe qual é a taxa de suicídio entre pessoas trans? Não. Que ela é muito... Pois eu vou te falar, então. Existem uma série de estudos que mostram que quase... Olha lá. Olha o meu chat aqui, ó. Choco, eu tenho ginecomastia. Olha lá, homem cis aqui. Olha lá, ó. Ou por obesidade, que é o meu caso. Choco. Você tá vendo? Olha aí, cara. Cara, é impressionante. Aí, ó, o argumento do Guto Zacarias não dura 10 segundos na vida real, pô. Metade das pessoas trans... Olha lá, ó. Meu irmão tem ginecomastia, é doido pra tirar. Olha lá, ó. Já tentaram suicídio. A taxa de suicídio na população média, um estudo dos Estados Unidos, já que você gosta de trazer estudos aqui, mas eu defendo, é de 1,6% na população média. Eu defendo. Deixa eu terminar, Guto. É que eu quero concordar Deixa eu terminar. Concordo quando eu terminar. Tá bom. A taxa de suicídio
na população média é de 1,6%. Entre pessoas LGBT, essa taxa sobe para quase 1/3 da população. Entre pessoas trans, chega quase na metade. E aí você acha, já que está trazendo número populacional, você acha que então isso não é um debate de saúde pública? Se metade de uma população está pensando em suicídio, e pensar em suicídio envolve você pensar em políticas de Estado para resolver isso, você não acha que isso é uma política que o Estado precisa se debruçar? Eu acabei de falar, se profissionais que se debruçam sobre isso entendem que a disforia... Tô concordando, desde que eles façam do próprio bolso. Ah, que lindo isso, né? É o famoso lavar as mãos. E, de novo, gente, pouco importa o que o Guto Zacarias pensa sobre qualquer coisa, na verdade, tá ligado? O problema é que é um parlamentar dizendo o Estado deve lavar as mãos sobre esses temas aí. Por quê? Porque eu não entendo. E ele não entende. Ou, no mínimo, ele não estuda a respeito. Por quê? Por quê? Por quê, inclusive, né? Por quê? A de gênero é um problema que leva... Posso concordar? Só concordar com você, se você deixar. O que eu tô defendendo aqui, eu defendo que um trans com câncer ele possa ser tratado no SUS. Eu defendo que um trans com depressão ele possa ser tratado no SUS. Um trans que está querendo... Então você precisa entender que a cirurgia de redesignação sexual faz parte dessa escala. O que eu não defendo é que a mudança de gênero dele, a transição de gênero dele seja pago pelo SUS. É isso que eu defendo. Que o trans ele possa se você cuidar está escalonando, você está escalonando o que eu defendo é a transição de gênero pago pela população pobre, cara. Pausa, foi votado. Ai, não quero nada não. Ai, tá aí, foi mais um corte aí. Se inscreva nesse canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado. Rapaz, que parada, hein?